Hoje nós vamos continuar com o nosso comentário, né? Que temos feito aqui. Nós estamos aí comentando a carta aos Gálatas, tá bom? Comentando a carta aos Gálatas 7. E é claro, eu sempre falo, né? Compartilhe se essas mensagens têm abençoado você, esses comentários bíblicos têm abençoado você. Você compartilhe e também se inscreva no meu canal, o link está aí, Ronaldo Viana S. Muito bem. Vamos lá então. O tema de hoje é a pregação do evangelho aos incircuncisos. É isso mesmo. A pregação do evangelho aos incircuncisos. Incircuncisos eram aqueles que não eram, claro, circuncidados, né? Todo mundo sabe que a partir de Abraão, todo israelita, né, chamado naquele contexto hebreu, ele era circuncidado, tá? No órgão genital masculino, né? Tirava-se o prepúcio, né? Então era feita uma micro, digamos, cirurgia, né? Isso era feito, né? Isso mostrava a aliança de Deus de Abraão, no caso, a partir ali de Abraão, que, como eu já falei, dos israelitas com Deus. É a aliança, então, dos israelitas com Deus. Posteriormente, os judaizantes, aqui no caso, na Galácia, porque Paulo aqui se dirige aos Gálatas e outros em outras regiões, tinham também judaizantes, que eram pessoas que queriam, dentre outras coisas, que a circuncisão fosse praticada pela igreja cristã. Tá? E aí é claro que o apóstolo Paulo ele vai ser usado por Deus para não concordar com isso, né? Porque a igreja de Cristo, a igreja cristã, não necessariamente deveria praticar a circuncisão para ser realmente, para que, ou seja, explicando melhor, no caso, o cristão não precisa praticar a circuncisão, ou no caso, o homem, né, obviamente, ser circuncidado para ser salvo. É isso, tá? Não há necessidade disso. Paulo explica isso, outros autores também explicam isso, e então não há essa necessidade. E esses judaizantes, esses apegados à lei, queriam que a igreja continuasse praticando, dentre outras coisas, como eu disse, a circuncisão. Tá? É claro que também tinham o guardar o sábado e outras regras, mas o que pegou muito foi aqui, foi bem trabalhado, é a questão da circuncisão, porque era a marca da aliança de Deus com o homem, então, como no caso, com os israelitas, né? E como eu disse, isso começou, não foi com a lei, isso começou com Abraão, mais ou menos 600 anos antes da lei mosaica, tá? Então é isso daí, tá certo? Explicadinho nessa introdução, ele diz assim no verso 1, né? Eu estou no capítulo 2, Gálatas 2, do 1 ao 10. Muito bem, vamos lá. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Barnabé e Tito eram companheiros de Paulo, né? Barnabé, então, né, desde lá de Antioquia, né, os dois trabalhavam juntos, né? A não ser por um período lá da segunda viagem, mas essa é outra questão. Mas aqui nós estamos provavelmente, essa carta ela é escrita depois da primeira viagem. E o contexto dessa carta é o contexto, provavelmente também, historicamente, lá do capítulo 15 de Atos, tá? Que vai falar, depois da primeira viagem, sobre uns problemas, né?
justamente ligado a essas práticas da lei. Tá? Eram os judaizantes, os judeus cristãos, querendo impor a todo custo as práticas, as regras da lei, né? Ou observadas pela lei, como no caso a circuncisão. Tá bom? Muito bem. Então, 14 anos depois, alguns entendem aqui que a partir da conversão dele. Pode ser, depois da conversão dele. Historicamente, tem muito sentido isso daí, considerando que a carta aos Gálatas ela foi escrita ali por volta aí de 45, 46, porque é muito, né, não temos certezas disso, né, porque vai variar um ano aqui, 2 anos, para lá ou para cá, isso é normal na história, né, especialmente quando tratamos da literatura da antiguidade, tá bom? Muito bem. É isso aí. Então aí o verso 2 diz assim, fui para lá, Jerusalém, né? Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Muito bem, Paulo então diz que ele foi para Jerusalém por causa de uma revelação que ele tivera, né? Era normal, era natural que a igreja se movesse, se orientasse por revelações, né? Não são revelações que muitas vezes nós observamos hoje, né? São revelações realmente de Deus, e muito claramente de Deus, e voltado para determinadas posições ou ligadas à missão da Igreja de Cristo. Então, por exemplo, aqui dá a entender, ele se locomove, ele se move por uma revelação, né? Mas isso com o objetivo de cumprir uma missão de Cristo ali, ou de exposição do Evangelho. E não são revelações como nós observamos aí, as pessoas ficam fazendo revelações assim que realmente assim nós ficamos meio preocupados, né? Há de se ter cuidado com isso, né? Não estou dizendo que isso não é possível, estou dizendo que é preciso ter cuidado com essas coisas, né? Mas aí é outro tema, não é o nosso tema aqui. Mas ele foi, né? No caso, ele foi lá para Jerusalém, ele foi expor o evangelho, né? Que ele prega aos gentios. O que ele está fazendo então? Ele está dizendo que ele foi lá para explicar o que ele estava pregando aos gentios. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, eu fui explicar o evangelho que eu estou pregando aos gentios, porque ele era criticado pela maneira pela qual ele pregava o evangelho, do jeito que ele pregava, ele era criticado por isso, inclusive pelo fato de não dizer a necessidade da prática da circuncisão. Paulo não ensinava que as pessoas tinham que circuncidar. Então, isso era um grande problema para esses judeus cristãos, os chamados judaizantes, que o enfrentavam, né, no caso, e queriam de todo jeito até desprezá-lo, desprezar o seu apostolado, como se dissesse assim, Paulo não tem ministério nenhum, Paulo não tem chamada nenhuma, Paulo ele é sei lá, né, um intrometido, sei lá, alguma coisa assim. Então ele está dizendo que ele foi lá em Jerusalém e ele está diante ali, pelo que dá a entender que pareciam mais influentes, ele foi falar com os apóstolos, com os líderes da igreja, e explicar para os líderes da igreja o que ele realmente pregava, né? E ele foi lá e explicou. Tem um comentário de Moody que diz assim, as circunstâncias forçaram Paulo, né,
a submeter sua mensagem à apreciação dos apóstolos, pois só dessa maneira tinha esperanças de fechar a boca dos seus detratores, tá? Os judaizantes, que nós já explicamos aqui, né? E as bocas daqueles que foram levados pela propagação deles. Ou seja, a intenção aqui, segundo Moody, de Paulo era fechar a boca, né? Era calar a boca dos judaizantes e também daqueles que seguiam os judaizantes. É isso daí, basicamente é isso, tá? E agora no verso 3 diz assim, mas nem mesmo Tito, aí Paulo falando, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Todo mundo sabe que é assim, a pessoa quando ela a pessoa é judia, ou no caso, aquela pessoa que faz parte ali do contexto judaico, né, ou do judaísmo, tal, se ele é um judeu de fato e praticante, ele vai ser circuncidado, certo? É isso daí. Isso acontecia naquele tempo e até hoje acontece. E também eram circuncidados os prosélitos, aqueles que, digamos que se convertiam ao judaísmo, também eram circuncidados, como também é até hoje. Tá? Não são judeus no sentido sanguíneo, mas o são no sentido, digamos, religioso, né? Cerimonial. Tá? Então ele passa a ser judeu nesse sentido. Então esses são os prosélitos. Tá? Aqueles que não são judeus, não são prosélitos, são, por exemplo, naquele contexto, um grego, um egípcio, etc., eles não eram circuncidados. No caso, Tito, ele era grego. Tá? Um detalhe até interessante sobre Tito. Tá? Ele era grego, então ele não era circuncidado. E, pelo que dá a entender, ele também não era prosélito, ou seja, ele não era um grego que se converteu ao judaísmo. Também não era circuncidado. Tá? Então, entende-se que circuncidaram eram judeus que, de fato, eram praticantes, né, do judaísmo, e também aqueles que eram prosélitos, aqueles que se converteram à religião judaica, que se tornaram participantes, adeptos do judaísmo. Bem, está explicado? Beleza. Então, Paulo continua aqui e eu não posso continuar muito também, porque o tempo já foi, né? É por isso que comentar a Bíblia é muito bom, mas o tempo passa muito rápido também, né? Bom, eu vou ler o último aqui, que é o 4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não vou dar muito detalhe aqui, no próximo comentário eu vou entrar nesse 4 aqui, mas aí sempre existiram falsos irmãos, e no caso aqui ele diz reduzir a liberdade, porque o cristão tem liberdade, né? E se nós voltarmos aos rudimentos, né, às práticas da lei, logicamente que nós estaremos escravizados, presos à letra da lei. E sobre isso eu falo no próximo comentário, porque não tem mais tempo aqui, eu tenho um limite aqui de tempo que eu gosto de colocar. Beleza, meu querido? Se essa mensagem, se esses comentários bíblicos têm te instruído, então compartilhe com outras pessoas e se inscreva no meu canal, o link está aí, tá bom? Precisamos crescer, avançar, estamos aí querendo chegar a 300 inscritos, tá joia? E aí a gente amplia mais esse leque da pregação do Evangelho, certinho? Vamos orar ao Senhor neste momento. Deus, muito obrigado porque estamos aqui em tua presença. Quero louvá-lo, engrandecê-lo e dizer o quanto tu és maravilhoso, o quanto tu és bom, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Nos dê a tua orientação, nos dê a tua direção, Senhor, porque precisamos dela. Tome em tuas mãos cada irmão, cada irmã, cada amigo que está neste momento ouvindo a tua palavra.
Toma em tuas mãos em nome de Cristo. Mais uma vez, eu coloco o Brasil em tuas mãos, as autoridades constituídas desta nação em tuas mãos. Sim, ó Deus, abençoe o Brasil em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Bom ter você aqui com a gente, conosco. Grande abraço, fique com Deus.